Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Thiago Francisco, sou higienista ocupacional certificado, sou engenheiro de segurança do trabalho e técnico em segurança do trabalho. E no vídeo de hoje eu vou demonstrar para você por que está errado considerar apenas frequência e gravidade em uma matriz de risco. A maioria dos profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, até influenciados por algumas normas de sistemas de gestão, eles têm adotado apenas frequência e gravidade como variáveis para a mensuração do risco. E isso é um grande erro, eu diria até que um erro sistêmico, porque a maioria das empresas, a maioria dos profissionais utilizam esse critério de utilizar apenas frequência e gravidade. E eu vou mostrar aqui hoje, podemos chamar assim dessa aula de hoje, que existem dezenas de variáveis que precisam ser consideradas em uma matriz de risco. E de onde é que eu tirei essa ideia, né? Principalmente agora, com o programa de gerenciamento de risco, que ele passa a ser uma exigência da norma regulamentadora NR1, tudo o que eu pesquisei como ferramenta de análise de risco, nada do que eu encontrei me agradou. Ou seja, tudo que eu estudei, nada me agradava. Então, como nada me agradava, eu resolvi criar uma matriz de risco, que eu até dei o nome dela de Matriz TF de Higiene Ocupacional. Por quê? Ela é uma matriz de risco que ela está direcionada para higiene ocupacional, porém ela pode também ser utilizada para uma análise de risco ergonômico e uma análise de risco de acidente. Então eu desenvolvi essa matriz de risco que, além da frequência e da gravidade, ela tem dezenas de outras variáveis que são extremamente importantes, que são extremamente relevantes para que você consiga mensurar um risco de maneira adequada. E hoje tem a matriz AIA, tem outras ferramentas aí, só que elas não atendem a norma regulamentadora NR1. Por que elas não atendem? Porque a norma regulamentadora NR1, que fala sobre o Programa de Gerenciamento de Riscos e disposições gerais, tem algumas exigências que não são encontradas em nenhuma dessas matrizes que estão disponíveis. Então, eu resolvi criar a matriz TF de higiene ocupacional para resolver de uma vez por todas a questão da mensuração dos riscos ocupacionais do ponto de vista da higiene ocupacional, mas que também serve para ergonomia e para acidente. Então, como nada me agradava, eu criei essa matriz. Lembrando que a matriz de risco, ela deve ser aplicada depois que você tem o inventário de risco. E lembrando novamente, um programa de gerenciamento de riscos, ele não começa no inventário de riscos e ele não termina no plano de ação. Então a aula de hoje, o vídeo de hoje, é sobre a matriz TF de higiene ocupacional. É uma matriz que já está registrada, já está patenteada, que eu vou explicar agora qual que é o raciocínio dela, como que ela funciona. Então, caneta e papel na mão para você anotar itens que vai fazer você mudar completamente a sua visão que você tinha em relação a ferramentas de análise de risco. Então, só para a gente ter um breve histórico aqui, imagina que você já tem em mãos o seu inventário de riscos e que o seu inventário de risco ele foi muito bem feito, ou seja, ele contempla todos os riscos ocupacionais presentes no ambiente de trabalho. Então, a partir do momento que você já tem listado todo o seu inventário de risco, qual que é o próximo passo? É a avaliação desses riscos. E para fazer a avaliação dos riscos, a norma regulamentadora NR1, ela não define qual ferramenta de análise de risco que você vai utilizar. Ou seja, fica a critério
da empresa determinar qual que vai ser a ferramenta de análise de riscos. E eu recomendo que você utilize a matriz que eu criei, que é a matriz TF de higiene ocupacional, ou então a matriz TF de avaliação de riscos ocupacionais. E a matriz TF, qual que é a primeira variável? Só que antes de falar sobre essas variáveis, eu quero te pedir aqui para que você esqueça frequência e gravidade. A partir de agora, deleta da sua mente as variáveis frequência e gravidade, porque não são apenas elas e elas não são as variáveis mais importantes para você avaliar de fato um risco ocupacional. Então, voltando para a matriz TF, que vai bem, mas muito além de frequência e gravidade. Qual que é a primeira variável que você precisa considerar em uma matriz de risco? A questão numérica dos riscos. Ah, Thiago, o que é isso, a questão numérica dos riscos? Você precisa determinar quantos riscos foram identificados. Para isso que existe o inventário de risco. Então, primeira questão é uma questão numérica, de modo que depois que você fez o seu programa de gerenciamento de riscos, se alguém te perguntar quantos riscos foram identificados, você precisa saber quantos riscos, se foi 1.000 riscos, 500 riscos, 3.000 riscos, ou seja, primeira questão é a especificação numérica, a quantidade de riscos que foram identificados. E aí surge uma dúvida, Thiago, eu identifiquei ruído no início do processo, no meio do processo e no final do processo. Eu posso considerar ruído tudo como apenas um risco? Não. Se você identificou em 3 setores, você vai considerar 3 questões de risco. Ou seja, em vez de pontuar com apenas um risco, não, você vai colocar 3 riscos para ruído na questão numérica. Então, olha só, a primeira coisa que você tem que fazer é a numeração dos riscos ocupacionais. Depois da numeração, você tem que identificar qual que é o grupo homogêneo de exposição, então o grupo de exposição similar no qual aquele risco foi identificado. Por exemplo, se você determinou no grupo de exposição similar 1, que tem ruído, calor, poeira, ou seja, você identificou que aqueles riscos identificados, eles estão presentes no grupo de exposição similar número 1, ok? Então, voltando às 2 variáveis para ficar bem fixado aí. Primeira variável, a numeração, a questão numérica dos riscos. Segunda variável, a especificação do grupo de exposição similar ou grupo homogêneo de exposição no qual aquele risco foi identificado, ok? Então, essas são as 2 primeiras variáveis na matriz TF de higiene ocupacional e avaliação de riscos ocupacionais. Terceira variável, o número de trabalhadores que compõem o grupo homogêneo de exposição ou então o grupo de exposição similar. Essa informação ela é muito importante. Por exemplo, você tem que especificar lá o grupo de exposição similar número 10, ele tem 20 trabalhadores, o grupo de exposição similar número 1, ele tem 5 trabalhadores, então o grupo de exposição similar número 3 tem 40 trabalhadores, ou seja, você precisa considerar o número total de trabalhadores que compõem o grupo de exposição similar. E a quarta variável na matriz TF é a descrição sucinta da atividade. Por que a descrição sucinta da atividade? Antes da matriz tem um inventário de riscos e antes do inventário de risco tem a análise preliminar de perigos. E é na análise preliminar de perigos que você vai descrever de maneira bem detalhada a descrição da atividade. Já na matriz TF, a quarta variável é apenas a descrição sucinta da atividade, ok? Por exemplo, você pode colocar operação de
pá carregadeira. Pronto, é uma descrição sucinta. Ou então, operação de escavadeira. É uma descrição sucinta da atividade. Outro exemplo, realização de análises químicas. É uma descrição bem sucinta da atividade. Por que essa descrição é sucinta? Porque lá na análise preliminar de perigos, você já detalhou a atividade, ok? E a quinta variável, que ela é muito importante, é você determinar qual que é o agente ou o fator de risco no ambiente de trabalho. E aí, muitos profissionais cometem um grande erro, porque eles vão considerar apenas risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. E, na verdade, não são apenas esses 5 agentes ou fatores de riscos, tem bem mais. E a matriz TF, ela considera, por exemplo, como agente ou fator de riscos, os agentes físicos, químicos, biológicos, acidente ou mecânico, biomecânico, mobiliário, equipamento, organizacionais, ambientais, psicossociais e cognitivos, social, vizinhança, periculoso, penoso e associação de fatores de riscos. Ou seja, não é apenas risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. No programa de gerenciamento de riscos, de modo a agregar valor, você pode considerar vários outros agentes ou fatores de riscos. E só um detalhe, eu quero deixar bem claro que, de acordo com o meu julgamento profissional, eu não acredito em ausência de risco específico. Isso daí é uma mentirinha que colocaram aí para os profissionais de saúde e segurança do trabalho, porque não existe empresa nenhuma que não tenha risco físico de iluminância ou então risco ergonômico de mobiliário e psicossocial cognitivo. Ou seja, se você acredita em ausência de fator de riscos, eu quero deixar bem claro que eu, Thiago Francisco, higienista ocupacional certificado, engenheiro de segurança e técnico de segurança, eu não acredito em ausência de risco específico, ok? Então, a quarta variável da matriz TF de avaliação de riscos ocupacionais é você determinar qual que é o agente, se ele é físico, químico, biológico, social, vizinhança, associação de fatores, penoso, periculoso. Então, essa é a quinta variável. A sexta variável que é importante é você especificar o agente. Ah, tá, Thiago, como assim especificar o agente? Por exemplo, se você determinou que é um agente físico, você tem que especificar qual tipo de agente físico, se é ruído, se é vibração, se é ruído de impacto, se é um ruído contínuo, se é um ruído intermitente, se for vibração, se é vibração de corpo inteiro, se é vibração de mãos e braços, se é radiação ionizante, se é calor, se é frio, ou seja, você precisa especificar o agente, ok? Então é muito importante você especificar qual o tipo de agente no fator de risco ou agente ambiental. E a sexta variável na matriz de risco TF de avaliação de riscos ocupacionais é o percentual em relação ao total de trabalhadores. A partir daqui, a matriz TF ela já começa a fazer cálculos. Que cálculos são esses? Por exemplo, se no grupo homogêneo de exposição ou então no grupo de exposição similar tem 30 trabalhadores e vamos imaginar que essa empresa tenha 100 trabalhadores no total, ou seja, 30% da população está expostas àqueles agentes. Isso é muito importante porque que você precisa determinar o percentual dos trabalhadores em comparação ao total de trabalhadores. Imagina se você tem uma substância carcinogênica, como por exemplo aí, um benzopireno, por exemplo,
e você tem 30% dos seus trabalhadores expostos a essas substâncias, ou seja, você tem um percentual representativo, ok? E a matriz TF, ela considera esse percentual. Por exemplo, até 30% vai ter um valor que seria um somador de 1. De 30% a 60% seria um somador de 2. E acima de 60% seria um somador de 3, que lá no final da matriz TF vai ter uma pontuação para mensuração do risco ocupacional. Então, uma variável extremamente importante, gente, principalmente no GRO, na sua gestão dos riscos ocupacionais, é você saber qual o percentual em relação ao total de trabalhadores, aquele grupo homogêneo de exposição tem o percentual X de trabalhadores expostos. Você precisa entender isso de maneira macro. E dando sequência aqui, qual que é a próxima variável da matriz TF? É a caracterização da exposição. E essa exposição, você vai poder caracterizar ela em eventual, intermitente ou então permanente. Você vai poder classificar em um desses três. Tá, Thiago, eu posso colocar outras variáveis para minha caracterização da exposição? Sim, mas eu acho que é mais prático, eu acredito que é mais prático. Quando eu montei a matriz TF, eu quis considerar apenas eventual, intermitente e permanente. Uma outra variável que tem que ter na matriz de risco, e isso daí está bem subtendido, lá, ou melhor, subtendido não, isso está bem claro na norma regulamentadora NR1, é que você precisa considerar a legislação de saúde e segurança do trabalho. Então, na matriz TF, você tem que especificar qual que é o limite de tolerância do agente ambiental classificado na NR15, ou melhor, especificado na NR15. Se é um limite de tolerância TWA, se é um limite de tolerância STEL, ou, por exemplo, se ele é um limite de tolerância não listado na NR15. Então, essa daí é uma variável que você precisa considerar. Recapitulando, considerando a norma regulamentadora NR15, se é um limite TWA, se é um limite STEL, se é um limite teto, se é uma avaliação qualitativa, como por exemplo, ocorre aí com óleos e graxas, por exemplo, ou se é uma substância não listada na NR15. Outra variável que você precisa considerar do ponto de vista de limite de exposição ocupacional é de acordo com a CGIH, também é uma variável que eu considerei na matriz TF de avaliação de riscos ocupacionais. Por exemplo, não sei se você sabe, mas existem vários limites na CGH, como por exemplo, o limite TWA, o limite, PNOS, que na verdade não é um limite de exposição ocupacional, mas sim uma guia de recomendação. Tem o STEL, limite de superfície, limite teto, que é o valor teto. Existe um limite para mistura, cálculo recíproco, ausência de limites e carcinogênico. De repente a substância não tem um limite específico, mas ela é carcinogênica. De repente a substância não tem um limite específico e ela é mutagênica ou então teratogênica, ou então pode ser uma substância que seja ototóxica, ou então uma substância não listada na ACGIH. Então, limite de exposição ocupacional da ACGIH e limite de tolerância da NR15 são duas variáveis que você precisa considerar na matriz de risco. No caso, eu considerei na matriz TF, que foi a matriz que eu criei. Uma outra variável que é extremamente importante, que você precisa considerar, é a severidade do agente quanto à carcinogenicidade de acordo com a CGH. Por exemplo, você tem as especificações aqui,
se a substância ela seria um carcinogênico A5, um carcinogênico A4, A3, A2, A1, ou então, vamos subir aqui os limites aqui, ó, de carcinogenicidade de acordo com a CGH. Pode ser um carcinogênico A1, A2, A3, A4 ou A5. Pode ser uma substância mutagênica, uma substância ototóxica, uma substância teratogênica e a população seja masculina, uma substância teratogênica e a população exposta sejam mulheres em idade reprodutiva, ou então uma substância não listada como carcinogênica na CGH. Lembrando, pessoal, que uma outra variável que é extremamente importante na matriz TF de higiene ocupacional, de avaliação de riscos ambientais, é o sexo do trabalhador, porque homens e mulheres respondem de maneira diferente a determinadas substâncias, ok? Uma outra variável que vai te ajudar a dar confiança na mensuração dos riscos seria a severidade do agente quanto à carcinogenicidade de acordo com a IARC, que é a Associação Internacional de Prevenção ao Câncer. E a IARC ela vai classificar as substâncias como grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 ou então não listado na IARC, ok? Uma outra informação aí que considera-se a legislação também é a severidade do agente quanto à carcinogenicidade de acordo com a LINASH. E a LINASH vai ter a classificação aqui no grupo 1, o grupo 2A, o grupo 2B, o grupo 4, ou então se a substância não for listada na LINASH. Lembrando, gente, que para cada variável que eu falei, que eu vou falar, cada variável que eu estou falando tem uma espécie de somador com valor atribuído. E no final da planilha, após fazer a avaliação dos riscos, você vai ter um número que vai classificar se aquele risco ele é representativo ou não. Uma outra variável que deve ser considerado é a concentração e a intensidade de acordo com a norma regulamentadora NR15 e também a concentração ou a intensidade de acordo com a ACGIH. Por exemplo, de acordo com a NR15, a substância ela pode estar com a concentração ou intensidade abaixo do nível de ação, ela vai receber um multiplicador, né? No caso seria um 1, ou então a substância ela poderia estar com o TWA acima do nível de ação, mas abaixo do limite de tolerância, ou então pode estar com o TWA acima do limite de tolerância, ou mesmo um limite STEL ultrapassado, ou um limite teto ultrapassado, ou então um julgamento profissional qualitativo de que determinada substância possa estar fazendo mal para o trabalhador. Aí, no caso, será o quê? As avaliações qualitativas. Além da concentração e intensidade da NR15, lembrando que para cada item que eu falei tem um somador, tem também a concentração e a intensidade de acordo com a CGH. E aí são todos aqueles limites que a CGH traz aí no ano de 2021, como por exemplo, TWA, STEL, valor teto, mistura, cálculo recíproco, cálculo para mistura, ou seja, cada uma das situações, se foi ultrapassado ou não o limite de exposição ocupacional, se for ultrapassado ou não o nível de ação, vai receber um somador que depois vai dar o índice, né? O nível, a magnitude do risco ocupacional. Lembrando que a matriz TF ela foi pensada para funcionar mesmo que você não tenha nenhuma medição sequer, seja concentração de agentes químicos ou seja intensidade de agentes físicos. Por exemplo, se não tem medições, mesmo assim a matriz TF funciona e consegue
mensurar o nível do risco de maneira apropriada, de maneira adequada. Outra variável que tem que ser considerada outra variável que eu considerei quando eu criei a matriz TF de avaliação de riscos ocupacionais é a legislação. Lembrando que o Programa de Gerenciamento de Riscos da norma regulamentadora NR1 exige que seja considerada a legislação na avaliação dos riscos. E nenhuma outra das matrizes que tem no mercado considera a legislação. Por isso que eu criei a matriz TF, considerando todas as variáveis que são aplicáveis às empresas brasileiras. Por exemplo, se existe um determinado risco, um determinado agente, um fator de risco que não tem a legislação específica, ele vai receber, por exemplo, um somador 1. Se tem legislação trabalhista ou se tem legislação previdenciária, ele vai receber, por exemplo, um somador 2. Se tem um acordo coletivo ou então um termo de ajustamento de conduta, ele vai receber um somador 3. Ou seja, são níveis diferentes de acordo com a existência ou não da legislação e também de acordo com o tipo da legislação, se ela é previdenciária ou se ela é trabalhista. Outra variável extremamente importante é o tempo que o trabalhador já ficou exposto a um determinado agente. Por exemplo, se ele ficou exposto por um período de até 1 ano, ele vai receber um somador, por exemplo, 1. Se ele ficou exposto de 1 ano até 3 anos, ele vai receber um somador 2. Se ele está exposto acima de 3 anos, por exemplo, ele vai receber um somador 3. Tá, Thiago, mas o trabalhador ele pode ficar exposto 10 anos, protegido adequadamente. Qual o problema? Nenhum. Acontece que quanto mais tempo de exposição um trabalhador já tenha ficado exposto a um agente, maior deve ser a sua atenção com os indicadores biológicos de exposição. Um outro fator que é importante, outra variável que é importante, além de frequência e gravidade, é a idade da população exposta, ou seja, a idade dos trabalhadores presentes no grupo de exposição similar que estão submetidos a algum agente específico. Por exemplo, se o trabalhador tem de 18 anos de idade até 30 anos de idade, ele vai receber um somador 1, por exemplo. Se ele tem de 30 a 45 anos de idade, ele vai receber, por exemplo, um somador 2. Se ele tem acima de 45 anos de idade, ele vai receber um somador 3. Tá, Thiago, mas o que é isso? É preconceito com a idade? Não. O nosso metabolismo, a velocidade dele altera com o passar dos anos, ou seja, o nosso metabolismo ele altera em função da nossa idade. Então, a idade da população exposta também é uma outra variável que eu considerei na matriz Thiago Francisco de avaliação de riscos ocupacionais, matriz TF de avaliação de riscos ocupacionais. Essa é a primeira parte da matriz TF, que são os dados aqui que eu chamo de somadores. Por quê? Cada um desses itens que eu falei até agora, eles têm um valor que será somado e terá um resultado de um montante na matriz TF de avaliação de riscos ocupacionais. Depois dos somadores, nós temos aqui outras variáveis que são os atenuantes e ou os agravantes. O que é isso? São situações que pode agravar a situação ou situação que pode atenuar a exposição. Como, por exemplo, se no grupo de exposição similar, que você está aplicando a matriz de risco, se existe relato de queixas, sinais ou sintomas, você vai receber uma pontuação a mais na sua matriz, de modo
que aquele nível de risco será aumentado. Por exemplo, se tem sinais, por exemplo, de uma dermatite ocupacional, vai aumentar a sua pontuação na matriz TF. Se tem registro de doenças ocupacionais ou acidente do trabalho, naquela atividade, naquele grupo de exposição similar, você também vai receber uma pontuação por causa da existência de doenças e acidentes já naquela atividade. Se tem registro de treinamento específico para o agente avaliado, você vai receber uma pontuação a menos, porque é um atenuante, apesar de que treinamento não é barreira para evitar acidente do trabalho, treinamento não é barreira para evitar doença ocupacional. Apesar disso, pessoas treinadas tendem a se acidentar menos do que pessoas que não foram treinadas. Pessoas treinadas tendem a se adoecer ocupacionalmente menos do que pessoas que não foram treinadas. Fornecimento de EPI. Se tem fornecimento de EPI, vai atenuar, por exemplo, uma pontuação de 1 na matriz TF. Se não tem fornecimento de EPI, vai agravar, vai ganhar uma pontuação a mais na matriz TF. Outro exemplo também é equipamento de proteção coletiva. Se tem equipamento de proteção coletiva, vai reduzir vários pontos na matriz TF de avaliação de riscos ocupacionais. Se não tem equipamento de proteção coletiva, vai receber pontos a mais de modo a elevar o nível de risco na matriz TF. Se existe procedimento, olha, uma outra variável aí muito importante, uma outra variável muito interessante é se existe procedimento específico para a realização da atividade com evidência de treinamento. Se a resposta for sim, vai atenuar na matriz TF. Se a resposta for não, vai agravar, ou seja, vai ganhar pontos a mais, que vai elevar um nível do risco na matriz TF. Uma outra informação aqui, uma outra variável que tem na matriz TF de higiene ocupacional é se foram realizadas de 6 a 10 amostras com um percentil 95, um desvio padrão de 1,22 e um coeficiente de variação de 10%. Por quê? Você precisa ter confiabilidade nos dados amostrados. Se você não pode confiar naqueles dados, você será penalizado aumentando o nível de risco. Se você pode confiar nos dados, não vai acontecer nada, não vai nem aumentar e nem piorar a situação. Então, com essas variáveis, você vai chegar num resultado. Só relembrando aqui, ó, quantas variáveis já foram? Além da frequência e gravidade. Olha só, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 variáveis de uma matriz de interação. Isso variáveis em linhas, em colunas tem até 9 variáveis na matriz TF de higiene ocupacional. Depois que você aplicou todas essas variáveis, você vai chegar em um resultado. E esse resultado você vai poder analisar se houve desempenho ou não. Por exemplo, a matriz TF de avaliação de riscos ocupacionais, matriz Thiago Francisco de higiene ocupacional, ela existe a matriz TF reduzida. O que seria a matriz TF reduzida? A matriz TF reduzida ela tem apenas 3 níveis de risco, que é baixo, médio ou alto. Já a matriz TF expandida, ela tem 11 níveis de risco. Por que eu quis criar dois modelos, a matriz TF reduzida e a matriz TF expandida ou ampliada? Porque a matriz TF ampliada, ela consegue
verificar pequenos desempenhos. Ou seja, qual que é o desempenho de dar um treinamento, qual que é a melhoria no desempenho de fornecer um equipamento de proteção individual, enquanto que a matriz TF reduzida, como ela tem só 3 níveis, para você sair de um nível para o outro, você teria que investir muita energia, ou seja, muito investimento financeiro também, enquanto que a matriz TF expandida consegue mensurar as melhorias do dia a dia do profissional de saúde e segurança do trabalho. Depois que você fez a classificação, tanto pela matriz TF reduzida, quanto pela matriz TF expandida, aí são as saídas, né? São as ações que deverão ser feitas para reduzir o nível de risco. E nessa situação, o que você pode fazer? Depois que você já tem os valores do nível de risco, definir objetivos e metas para risco médio ou risco alto, né? Quais seriam as ações propostas para reduzir o nível de risco? O interessante da matriz TF que eu criei, porque ela possibilita você saber qual ação vai reduzir o risco antes de você fazer o investimento. Ou seja, a matriz TF, ela consegue te mostrar se um simples treinamento é suficiente ou se será necessário a implementação de medidas de ordem coletiva. Ou seja, sem fazer o investimento, você já consegue simular o resultado com 100% de precisão. Além da ação proposta, você pode colocar o orçamento para redução. E essa variável, ela é muito importante porque quando você vai investir, de repente você pode reduzir tributos considerando a legislação previdenciária e trabalhista. Então você vai precisar saber quanto que você investe e quanto você pode reduzir. Seria o potencial econômico aí. E por último, a última variável aí é qual a consequência que evita determinada ação na matriz Tiago Francisco de higiene ocupacional. Enfim, se eu for contar todas as variáveis aqui, dá mais de 30 variáveis aqui e linhas entre colunas, modelo, rede, matriz de interação. Então tá aí, a aula de hoje foi para falar da matriz Tiago Francisco de avaliação de riscos ocupacionais. Muitas pessoas me pediram para falar sobre essa matriz, para explicar. Então eu resolvi nesse vídeo de hoje passar sobre a matriz. Por que eu criei a matriz Tiago Francisco? Porque as outras matrizes, tudo que eu vi, eram incompletas e não atendia o que eu precisava. A higiene ocupacional, a ergonomia, a segurança do trabalho, a legislação. Só para vocês terem uma ideia aqui, antes de encerrar esse vídeo, como eu falei no início, a maioria dos profissionais consideram apenas frequência e gravidade, que é um erro. Por que é um erro? Olha só as variáveis importantes. O sexo do trabalhador é importante. Homens e mulheres têm respostas diferentes a determinadas substâncias, como, por exemplo, substância teratogênica, que é uma substância que altera o feto. A idade do trabalhador é uma variável importante. O tempo que ele já ficou exposto a um agente, um fator de risco, é importante. A concentração, o limite de exposição ocupacional é importante. O número de trabalhadores em relação ao total da empresa que está exposto ao risco, ou seja, não é só frequência e gravidade. Tem dezenas e dezenas de outras variáveis que são importantes, que se você não considerar, você pode estar prejudicando a saúde do trabalhador ou então prejudicando que evite um acidente. Então são muitas variáveis que devem ser consideradas além de frequência e gravidade. Então, pessoal, esse era o assunto de hoje, essa era a dica de hoje. Se você gostou aí, compartilha esse vídeo aí, ativa o sininho de notificações aí, passa para algum profissional da área de saúde e segurança do trabalho
que considera apenas frequência e gravidade, que nesse vídeo eu mostrei que não é correto considerar apenas frequência e gravidade, que tem várias outras questões, né? Muitas outras variáveis que devem ser consideradas. Aproveite e entre para o meu grupo no Telegram, é muito fácil, basta você clicar na descrição do vídeo que aparece logo aqui embaixo aqui.